Continuação do desenvolvimento do sistema nervoso, agora a gente tem que ver as relações de evolução. Como é que as células vão migrando, para onde é que elas vão migrando, quem é que migra e como é que as estruturas vão se formando, tá? Beleza, a gente vai ver agora acima do forame magno, tá? A gente viu medula e a gente vai ver o que tem para cima do forame magno, a formação do tronco encefálico. Primeira coisa que você tem em cima do forame é o bulbo. O bulbo ele vem do mielencéfalo. Beleza, a parte mais inferior do bulbo você vai ter as pirâmides bulbares, que é justamente isso que você está vendo aqui, olha. As duas pirâmides bulbares formadas por um espessamento das fibras que estão passando aqui, e atrás você vai ter o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, né, onde chegam os fascículos grácil e cuneiforme. Esses núcleos eles crescem, né, eles aparecem aí a partir da migração, tá vendo? De células sensitivas, né, de neuroblastos aqui da placa alar. Então são células aferentes, né? Ok, são núcleos aferentes. Beleza, esse aqui é o mielencéfalo, só que é o mielencéfalo no começo do bulbo ali, na parte mais inferior, ou seja, a parte mais posterior, né, do mielencéfalo. E aí você vai ter o mielencéfalo anterior. Isso aí é a parte de cima do bulbo, e você já tem uma abertura cabulosa aqui, porque aqui, olha só, isso aqui é o canal do epêndima, né? E aqui, olha só como é que você tem esse buracão. Esse buracão, na verdade, é o quarto ventrículo, né? A parte mais inferior do quarto ventrículo, parte que é formada pelo bulbo, né? E não pela ponte ainda. Tá vendo aqui que você tem, olha, núcleos, esses dois núcleos aqui são os núcleos olivares. Esses são os núcleos olivares, tá? A placa do teto aqui você vê que tem, ela tá bem fininha, né? Ela basicamente é epitélio ependimário, ela ficou bem delgada. O que mais? Aqui você tem núcleos eferentes e aqui núcleos aferentes. E ela está imersa, né, num mesênquima aqui, tá vendo? No mesênquima que está altamente vascularizado. De modo que esse mesênquima ele realmente vai se transformar, né, vai originar vários vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão acabar invaginando, tá vendo? Vão penetrar, né, através desse epitélio ependimário da placa do teto e vai formar o plexo corioide, envolto pela lâmina corioide aqui, formada pelo epitélio ependimário. Olha aqui os outros vasos sanguíneos se formando nesse mesênquima. Bom, é isso que você precisa saber do mielencéfalo, né, do mielencéfalo na sua porção mais anterior, ok? Deixa eu ver se tem mais coisa. Mielencéfalo anterior. Basicamente essas relações aí. Ok. Esse aqui já é o metencéfalo. O metencéfalo, você lembra que ele vai originar o quê? O mielencéfalo é a medula oblongata, né? Bulbo. E para cima você vai ter o metencéfalo, que vai originar a ponte, porque o mesencéfalo já é o mesencéfalo em si, e a estrutura ficou faltando para trás da ponte, que seria o cerebelo. De fato, isso aqui vai ser a ponte. Tá vendo que essa migração aqui, olha, de núcleos de neuroblastos da placa alar vai formar esse bando de núcleos aqui, que são os núcleos pontinos, tá? Que vão emitir aquelas fibras, né? Formando aquelas fibras clássicas aí da parte mais anterior da ponte, né? Você ainda tem uma placa do teto bem delgada, e o que é importante saber aqui na parte do metencéfalo são essas regiões aqui, essas regiões chamadas de lábios rômbicos, porque é a partir delas que vai se originar o cerebelo, tá? Ele vem a partir dos lábios rômbicos. E aí nessa altura do campeonato a gente precisa parar para falar sobre a citoarquitetura do cerebelo, né? Porque é uma coisa que foi dada também em aula. Como é que funciona? Como é que é a citoarquitetura normal aqui do tecido nervoso, né, nessa etapa embrionária? Você tem aí a camada do manto, né, a camada da meiuca, formada por vários neuroblastos, né, que vieram do epitélio ependimário, né, que era grudado na membrana limitante interna, né. Tá aqui, olha, vários neuroblastos.
Daí você vai ter a camada do epitélio ependimário, né, a camada neuroepitelial, logo abaixo aqui da camada do manto, que é uma camada intermediária. E aí você vai ter os neurônios, os prolongamentos, né, das células da camada do manto, formando essa camada marginal aqui, né, de substância branca. Ok? Ótimo. Daí, o que isso tem a ver com o cerebelo, né? Como é que isso aqui vai virar a citoarquitetura clássica do cerebelo? Da seguinte maneira, você vai ter ondas de migração celular. A primeira onda de migração celular vai se originar da camada do manto. Na verdade, a camada do epitélio ependimário, ela vai continuar sendo epitélio ependimário para sempre, ok? Então, a gente vai trabalhar em cima dessas duas camadas aqui. Vamos lá, a primeira onda migratória do cerebelo vai ser da camada do manto para o topo aqui da camada marginal. Então, essa é a primeira onda migratória. Essas células vão se agrupando, né, no topo da camada marginal, né, substância branca, e vai formar aqui uma lâmina de substância cinzenta, tá, mais periférica. Beleza? Essa camada aqui nova vai ter um nome, tá, vai chamar granulosa externa. Tá, essa aqui é a camada granulosa, então. Tá, granulosa externa, ok? Ótimo. Ela é resultado do quê? Da primeira migração aqui, tá? Beleza, e agora a gente vai para a segunda migração. Como é que vai ser a segunda migração? Ela vem de duas populações diferentes. Ela vem tanto da granulosa externa como da granulosa interna. E tá vendo que ela está indo para essa camada intermediária aqui, olha, essa parte mais interna da camada marginal. Né? Ela vai ser uma migração assim, massiva. Né? Primeiro que, na primeira migração, você já perdeu a população aqui na camada do manto. Né? Você vai ter vazios demográficos aqui, você vai ter bem menos células. Tá? E aí essa segunda migração, você vai perder mais células ainda. Então, migração número 2, migração número 2. Tá? Bom, daí, como é que vai ficar o resultado disso aqui? Essa migração número 2 vai ser bem forte, tá? De modo que essa camada mais externa aqui, da granulosa externa, ela ficou bem rarefeita, tá vendo? Ela tem alguns neurônios, alguns neuroblastos só que sobraram, que vão originar os tipos de células da camada externa do cerebelo. A camada do manto, ela sofreu duas migrações, a primeira para a granulosa externa e a segunda para a granulosa interna. Então ela ficou bastante rarefeita mesmo, formando só esses grupinhos, sobrando só esses grupinhos de células aqui. Esses grupos aqui vão formar os núcleos do cerebelo, tá? Os núcleos cerebelares, ou cerebelosos, como você quiser. A camada do epitélio ependimário vai continuar sendo sempre epêndima, que nem eu falei, e uma camada que vai se adensar bastante, né, vai ficar realmente bastante densa, vai ser essa camada aqui mais interna da camada marginal. A gente vai chamar isso aqui de granulosa interna. Granulosa interna. Essa aqui vai ser a camada do manto, onde vão ter os núcleos. E essa aqui, a granulosa externa, ela muda de nome agora para se chamar a camada molecular do cerebelo. Tá? Então essa é a origem, né, da citoarquitetura do cerebelo. Tá? Bom, seguindo adiante aqui, você vai ter o mesencéfalo. Né? Chegamos no mesencéfalo. A gente já viu mielencéfalo, metencéfalo, a ponte, né, os lábios rômbicos originam o cerebelo, subindo realmente ao mesencéfalo. Veja bem, né, como nas outras figuras, o que está em rosa são núcleos aferentes, são núcleos sensitivos. A primeira migração desses núcleos aferentes aqui vai ser lá para trás, na região mais dorso-lateral, que vai originar os colículos, né? O colículo superior relacionado com o sistema visual e o inferior relacionado com todas as conexões auditivas, né, neuronais que a gente tem. Bom, outra migração desses caras aqui vai ser para cá, olha, na frente
dos pedúnculos cerebrais. Bem na frente dos pedúnculos cerebrais, que é esse treco rosa aí. Tá? Esse treco rosa aqui é a substância reticular. Tá? Essa é a substância reticular. Bom, e o que mais? Ah, tá. Nessa etapa aqui do tronco encefálico, você vai encontrar também a substância negra, logo acima aqui da substância reticular. E em azul, a migração, dois núcleos aqui provenientes da migração de núcleos referentes, de núcleos motores, tá? Que são os núcleos rubros. Tá? Esses dois aqui vão ser os núcleos rubros. Ok? Bom, comunicando a cavidade do diencéfalo, que é o terceiro ventrículo, com a cavidade rômbica lá da ponte e do começo do bulbo, né, da parte superior do bulbo, que é o quarto ventrículo, você vai ter o aqueduto cerebral aqui no meio, ou aqueduto de Sylvius, né? Deixa eu ver. Bom, realmente é basicamente isso de mesencéfalo. Bom, acima do mesencéfalo, aí você vai ter o diencéfalo. Isso aqui são dois cortes do diencéfalo, né? Você tem aqui o telencéfalo e aí o diencéfalo formando aquelas orelhinhas, né? Que são as vesículas ópticas. E esses dois cortes aqui, e aqui você vai ter o mesencéfalo. Esses dois cortes, né? O primeiro corte da esquerda vai ser nesse sentido, né? Passando por cima das orelhinhas. E o segundo nesse sentido aqui, por baixo das orelhinhas, ok? Então vamos lá, para cima das orelhinhas, o que você vai ter? Primeiro, esse buraco aqui, que vai ser o terceiro ventrículo. Né? Aqui na placa do teto você vai ter uma modificação que vai originar a glândula pineal, né? O corpo pineal, ok? Bom, para lá para baixo, né? Para baixo das vesículas ópticas, o corte, né? Um corte mais ou menos diagonal vai te dar essa disposição. Isso aqui, né? Essa modificação aqui da parte do piso vai ser a neurohipófise. E essas corzinhas aqui vai te indicar a altura aqui do epitálamo, do tálamo e do hipotálamo, ok? É isso que você vai ter de mudanças aí no diencéfalo. E por fim você vai chegar no telencéfalo, né? Esse corte aqui você tem que pensar nele mais ou menos assim, olha. Sei lá, um negócio mais ou menos assim, ó. É esse aqui. Tá? Esse aqui seria o diencéfalo, esse aqui seria o telencéfalo. O mesencéfalo, o resto do tronco e a medula. Tá? Esse corte aqui é que origina essa visão. Tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui o que você vai ter nessa visão. Primeiro, o córtex cerebral, né? Essas duas áreas aqui. Elas vão se originar de um crescimento tanto para frente, quanto para cima, quanto para trás aí por parte das vesículas. Tá? Esse buraco aqui são os ventrículos laterais, os dois ventrículos laterais. Aqui você vai ter o corpo estriado, tá? Ou striatum, que vai ser formado pelo... esqueci. Tá, pelo caudado e pelo lentiforme, tá? Núcleo caudado e núcleo lentiforme. O caudado tá em vermelho, né? Bom, de telencéfalo é isso, né? Bem fácil essas modificações, tá? Beleza, o que mais? A gente fala aí, para terminar, chegando já no fim, a gente vai falar de crista neural, né? Uma coisa que é bom lembrar, né, que a crista neural ela vai formar aqui temporariamente o teto do tubo neural. Tá? O tubo neural está formando aqui a parte do sulco neural, né? Isso aqui já é a região da crista. Então, quando elas forem um encontro da outra, né, por reconhecimento celular, elas vão se aderir e vão formar o teto do tubo neural. Mas já elas vão se destacar do teto do tubo neural, formando mais ou menos que... É como se fosse um manto, né, por cima aqui do tubo neural. Tá? Um cobertorzinho, assim, tá vendo? Uma película, né, por cima, uma capinha por cima do tubo neural. Essa capinha ela vai se transformar em dois cordões separados, um de cada lado, formando essa disposição. E esses cordões vão sofrer um processo posterior de metamerização. Tá? E o que a gente tem que saber é para onde é que... alguns lugares básicos aí para onde essas células da crista neural vão migrar, né? Porque a migração delas é basicamente um processo de mesenquimação.
Elas vão formar mesênquimas em tudo quanto é parte do organismo do embrião, tá? Elas podem formar mesênquimas porque mesênquimas específicas porque elas estão predispostas a formar esse tipo de mesênquima. Então elas podem formar mesênquima específica porque, sei lá, elas foram induzidas, sei lá, pelo ambiente, tá? Pelo ambiente ao redor delas. Enfim, você tem vários tipos aí, vários fatores que induzem a diferenciação específica, tá? Da crista neural. Tinha uma coisa também que eu ia... Ah, tá, lembrei. O tempo, né? O tempo de desprendimento, a etapa do desenvolvimento que essas células vão se desprender, também vai predispor elas aí a se desenvolver em uma coisa ou outra, tá? Bom, pra gente saber então o ciclo de migrações, né? Vamos pensar aqui no embrião. Tá? Vou desenhar aqui esse embrião. Daí você tem o tubo neural, né? Aqui em cima. Do tubo neural, deixa eu desenhar aqui um tubo neural mais embaixo. Beleza? E aqui em cima do tubo neural você vai ter os dois tubinhos lá, né? Que vão se metamerizar, tá? De crista neural. Ok, e a partir daí você tem a sequência de migrações da crista neural. Primeira coisa, a migração no sentido lateral e dorsal, ou seja, dorso-lateral, você vai ter células da crista neural se encaixando aqui, ó, nessa parte mais basal, na parte mais interna do epitélio aqui, né, ectodérmico, tá? Vão formar melanócitos. Quem diria, né? Melanócitos vindo da crista neural. Outra migração também lateral, só que dessa vez ventral, ou seja, ventrolateral, vão formar os gânglios espinhais. Tá? Os gânglios espinhais aqui. Então, beleza, as duas primeiras migrações, né? Uma para cima, outra para baixo aqui nesse sentido. Gânglios espinhais. Tá, uma coisa que eu esqueci de desenhar aqui, né, é o celoma, né? Deixa eu desenhar aqui de qualquer jeito, só para ilustrar aqui mais uma migração. Bom, você vai ter aqui a adrenal se formando, né? Essa adrenal, ela, na verdade, é o córtex dela, né? O córtex dela vem do epitélio celômico. Agora, a medula da adrenal também vai vir da crista neural. Então, próxima migração, medula da adrenal. A adrenal. Ela vai formar as células cromafins, né, da medula, que vão secretar adrenalina. Bom, o que mais que eu estou esquecendo aqui? Ah, tá. Você vai ter células que vão para frente da aorta, né? Na verdade, deixa eu desenhar uma possível aorta aqui, né? Vão formar para frente da aorta e para frente da coluna vertebral. Vamos fazer o seguinte, ao invés de aorta, deixa eu desenhar aqui esse trequinho aqui, vou chamar isso aqui de notocorda. Sabe que a notocorda o remanescente da notocorda na vida adulta é o núcleo pulposo das vértebras, né? Então vamos entender que as vértebras vão ficar mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Na frente do tubo, elas vão formar, elas formariam, sei lá, assim, né? Envolvendo o tubo neural. Mas enfim, elas vão para frente das vértebras e vão formar a cadeia simpática, né? Paravertebral. Deixa eu ver o que mais. Tá, uma coisa também. Você tem uma série de migrações aí para tudo quanto é lugar. Essas migrações aleatórias aí para vários lugares diferentes vão formar as células de Schwann. Tá? Você vê que os oligodendrócitos vêm dos oligodendroblastos, que vêm dos neuroblastos que vão se transformar em células da glia, né? E os células de Schwann já no sistema nervoso periférico vão vir direto de células da crista neural. Tá? Interessante aí que as células têm uma função semelhante, né? Mas elas têm uma origem bastante distinta, tá? Esses dois tipos de célula. Bom, beleza, é só, tá? De migrações é só. E por fim, para terminar mesmo, agora o último assunto de todos é a formação da placa motora. É bem simples mesmo, tá? Primeiro de tudo, você tem aqui um neuroblasto e algumas mudanças, né, modificações aí de citoesqueleto vão
originar esse negócio aqui, né? Esse calombinho na célula que vai ser o cone de crescimento. Tá? Vai formar o cone de crescimento. Você lembra que no neurônio, né? No neurônio maduro você tem aqui o axônio, né? Aí você tem o cone de implantação e o neurônio em si, né? Com seus dendritos. Tá? Então é basicamente um cone de implantação, né? Um cone de crescimento. Ele vai se dividir, tá vendo? Numa etapa posterior, em trecos que a gente chama de filipódios. Filipódios, né? Deve ser alguma coisa do tipo pés em forma de folha, né? Alguma coisa assim. Enfim, esses são os filipódios. E os filipódios são justamente tentativas de estabelecimento de conexões celulares, tá? Desses neurônios. Esses caras vão crescer. Na verdade, você vai ter um filipódio que vai se destacar entre os demais, tá? Formando a fibra pioneira. Tá? Ela que vai se destacar, vai crescer, ele é aquele cara desbravador, né? Que vai adentrar essa selva de órgãos e de tecidos, de sistemas do organismo do embrião e vai achar as conexões. Uma vez que a fibra pioneira acha as conexões, as conexões que vão ser feitas efetivamente por aquele neurônio, as outras fibras, as Marias vão com as outras, ela vai realmente com a fibra pioneira atrás dela no caminho que já foi desbravado, ok? Bom, tá aqui, essas fibras elas vão crescer, né, acompanhando a fibra pioneira até chegar no seu destino e ela para de crescer, tá? Aqui o nosso destino final é um músculo, tá? Porque eu tô falando da placa motora, obviamente tem que ser um músculo. Então, tá aqui o musculinho. O que vai acontecer agora? Uma vez que ela encontra o músculo, ela para de crescer, ela produz essas vesículas aqui, olha. Você acha que é o quê? Vesículas de acetilcolina, tá? Só pode ser acetilcolina. Ótimo. Daí você tem que ter os receptores, né? Os receptores de acetilcolina, que são os receptores nicotínicos. Eles estão expressos, na verdade, na membrana toda aqui da célula, dos miócitos, tá? Que a gente chama de sarcolema, lembra? Então elas estão expressas aqui no sarcolema como um todo, mas elas vão degenerar, elas vão sumir, e na verdade só vai sobrar esses receptores onde o neurônio se encontra. Onde ele não se encontra, eles vão sumindo aos poucos, tá? Por isso que aqui está rarefeito, tá? A densidade de receptores. E aqui eles continuam, tá vendo? Os receptores de acetilcolina. Você vai ter aí essas invaginações, né, do sarcolema, da membrana plasmática do miócito, tá? Formando esse pregueamento, essa estrutura pregueada, e o próprio músculo vai produzir essas arminhas, esses revólveres aqui, que vão matar a acetilcolina. Esse aqui é a acetilcolinesterase. Ok? Bom, beleza, esse é o último passo, né, a formação da acetilcolinesterase. E a partir daí você tem o estabelecimento de uma placa motora. Tá? Acho que a próxima etapa aí do estudo, né, vai ser a formação dos órgãos do sentido.